Boa tarde a todos. Nós encerramos agora a lista de presença. Vamos iniciar os trabalhos. Inicialmente, eu vou apresentar as pessoas que estão compondo a mesa. O Pedro Siqueira, que é assessor financeiro da TVM, da Compensados Coronel Vivida. O Dr. Edemar Zílio Júnior, que é o advogado. E foi convidado para representar os credores o Paulo Gregolin. E eu pediria se alguém se opõe à indicação dele como secretário. Se possível, se alguém se opõe, levante a mão. Bom, então, aceito ele como secretário. Eu também gostaria de consultar a todos se as partes presentes dispensam a leitura do edital, tendo em vista que o edital foi lido na primeira chamada, encontra-se no processo, é de conhecimento de todos, e seria desnecessária a leitura, eu entendo, mas os presentes da Assembleia é soberana. Alguém se opõe a que a gente não faça a leitura do edital de novo? Levante a mão se alguém se opõe. Bom, ninguém se opondo, nós passaremos a fazer a apuração do quórum, independente de ele ser desnecessário hoje. Em alguns minutos será feita a apuração, eu vou apresentar para todos e algumas informações necessárias para que se entenda como será feita a votação. Bom, o quórum hoje está composto pelos seguintes presentes. Nós temos, na classe 1 trabalhista, de 8 credores, nós temos 4. Na classe 2, com garantia real, de 2 credores, nós temos 1 presente. Na classe 3, quirografário, de 24 credores, nós temos 15 presentes. E na classe 4, micro e pequenas empresas, de 8, nós temos 5. Eu gostaria de passar algumas recomendações, então, a respeito de como funciona a votação, os percentuais que tem que ter de voto para aprovar ou para rejeitar o plano que vai ser apresentado em seguida. Bom, o resumo da votação sobre o plano ele será da seguinte forma. Na classe 1, trabalhista, será a maioria simples dos credores presentes, independente do valor. Então, nós temos 4 presentes, maioria simples. Na classe 2, garantia real, a gente precisa, para aprovar o plano, maioria do crédito presente mais a maioria dos presentes cumulativamente, ambos. Essa também é a regra na classe 3, ou seja, precisa 50% do valor, a maioria, né, do crédito presente, 50 mais 1, e mais a maioria simples também dos presentes. Na classe 4, de micro e pequenas empresas, a maioria simples dos presentes, ou seja, é por cabeça o voto. Diante da explicação de como deve ser feita a votação, o que precisa atingir de votos, tendo em vista a desnecessidade de quórum, nós vamos declarar instalada a Assembleia de Credores. Deixando claro que a ordem do dia hoje é a votação do plano, aprovação ou rejeição, ou eventual suspensão. E também, como segundo ponto, e que eu gostaria, inclusive, já de fazer a inversão da ordem, seria ver sobre a criação do comitê de credores. Tá? Existe essa possibilidade de uma criação de um comitê de credores. Não é comum, tá? Na maioria das RJs, mas, como eu já disse, a Assembleia é soberana. Tem algumas funções de fiscalização e tudo isso que é feito pelo administrador judicial e, no tamanho dessa RJ, não ser indicado. Mas eu pergunto, alguém gostaria aceita que a gente, ou seja, vocês aceitam que a gente inverta a ordem da pauta do dia para já discutir sobre esse tema? E se alguém se opõe à inversão, levante a mão, por favor.
Então, agora, eu gostaria de saber o seguinte: as pessoas que ficarem com a mão abaixada entendem pela não criação do Comitê de Credores. E as pessoas que levantarem a mão votam pela criação de um Comitê de Credores. Ou seja, por 100% de aprovação, não vai ser criado o Comitê de Credores. Então, a gente considera prejudicado o item 2. Instalados os trabalhos, eu vou franquear a palavra ao advogado da Recuperanda e ao assessor financeiro da Recuperanda, para que eles possam estar apresentando a vocês o plano de recuperação e fazendo as considerações que eles entendem necessárias. Doutor Zílio, por favor. Senhores e senhoras, boa tarde. Inicialmente, a saudação aos integrantes da mesa, em especial o administrador judicial, Dr. Christian Klein, que de forma brilhante vem conduzindo esse processo na qualidade de fiscal dos procedimentos até então adotados, tanto no processo quanto na gestão e de forma administrativa pelas empresas em recuperação. Também o Paulo Gregolin, né, o secretário designado, o doutor Ricardo Librelato, Pedro Siqueira, consultores, os demais integrantes, enfim, senhoras e senhores, vejo aqui alguns colegas advogados, nos conhecemos de outras assembleias, muitos se deslocaram de outras cidades para estarem presentes aqui e formalizarmos, então, esse ato de aprovação, rejeição do plano de recuperação que será apresentado. Como o administrador judicial, Dr. Christian, bem destacou, esse é o momento mais importante de todo o processo de recuperação judicial. No caso específico, nós chamamos aqui de Grupo Compensados Coronel, constituído por duas empresas. A recuperação judicial foi protocolada no ano passado, né, em 2017, e pouco mais de um ano nós já temos a assembleia designada e sendo realizada nessa oportunidade. E a assembleia serve, sim, para aprovar, rejeitar ou, eventualmente, modificar o plano de recuperação judicial. A Lei 11.101, que rege todo o procedimento da recuperação judicial, estabelece que, uma vez deferido pelo juiz local, o juiz competente, o processamento da recuperação judicial, a empresa em recuperação ou o grupo em recuperação tem o prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Ou seja, vai especificar de que forma pretende pagar os senhores credores e de que forma ficará demonstrado nesse plano de recuperação judicial a viabilidade da empresa e a demonstração de seu soerguimento. O plano de recuperação judicial foi apresentado tempestivamente, os senhores tiveram oportunidade, principalmente os advogados, de acessá-lo, alguns apresentaram objeção às condições ali apresentadas, e teve todo o trâmite processual necessário, com publicação de editais, os relatórios mensais, a fiscalização do senhor administrador judicial, e até chegarmos nesse momento que é o da apresentação efetiva do plano e, na sequência, a votação. Nós temos aqui uma divisão de trabalhos, a minha parte é a parte jurídica, é a mais processual, e a apresentação do plano aqui em Assembleia é feita pelo consultor Pedro Siqueira, que representa a empresa PS Consultorias de Curitiba. Então, convido o senhor Pedro para que faça prosseguimento da exposição com a abordagem do plano de recuperação judicial. Obrigado. Obrigado, doutor Ademar. Boa tarde aos componentes da mesa já nominados, aos senhores representantes, credores, prepostos e aos demais presentes. Eu vou ser bastante objetivo na apresentação do plano de recuperação, por se tratar de um plano simples, com informações bem objetivas também. E tenho certeza que todos devem ter estudado o plano, senão não estariam aqui para votar, que ele foi protocolado aos 60 dias do deferimento do processo. Então, esse plano ele já foi mantido no processo desde o seu início, para que todos tenham ciência e possam ter estudado o plano e observado se o proposto
vai de encontro à expectativa dos credores, e esse é o objetivo dessa Assembleia. Pois bem, o plano de recuperação, ele propõe aos credores um deságio de 50% no valor da dívida, propõe também os credores de classe 2, 3 e 4, propõe 15 pagamentos anuais, portanto, 15 anos para saldar a dívida, com 1 ano inicial de carência. Então, se hoje for aprovado esse plano aqui em Assembleia, ele será homologado posteriormente e publicado a homologação. A partir da data da publicação, iremos contar 12 meses corridos, e dentro desses 12 meses, iremos apurar o faturamento da empresa e aplicar um percentual que vai de encontro com o pagamento da metade desse valor aos credores da dívida. Então, em resumo, são 15 anos de pagamento, 1 ano de carência, 50% de desconto da dívida, será aplicada uma correção de TR mais 2% ao ano, e no 15º ano, caso ainda restem valores a serem pagos, será considerado remida a dívida, ou seja, se no 15º ano sobrarem, pagou-se a última parcela, 15ª, e ainda restem valores a serem pagos, esses valores serão remidos. Ok? Essa proposta é válida para a classe 2, 3 e 4. Também a Recuperanda oferece uma garantia mínima de pagamento de 25% do valor proposto da dívida. Então, dos 100% que o credor tem a receber, a Recuperanda garante um pagamento mínimo de 25%. Isso para prever oscilações de mercado, como o cálculo é feito em cima do faturamento da Recuperanda, é necessário que se coloque um valor mínimo para que o plano tenha liquidez de pleno direito. A classe 1 é uma classe que tem um tratamento diferenciado perante a Lei 11.101/2005. A classe 1 deve ser inteiramente quitada 1 ano após a publicação da homologação do plano. Então, as dívidas trabalhistas inscritas na classe 1 serão pagas integralmente dentro desse prazo. Essa é uma rápida explicação, porém acredito que consistente, e vou abrir para perguntas, caso os senhores tenham alguma dúvida sobre o que foi exposto quanto ao plano de recuperação judicial. Por favor, alguma dúvida? Não existindo, eu devolvo o microfone ao Dr. Christian para que conduza a Assembleia à votação. Da mesma forma como foi franqueada a palavra à Recuperanda e seus representantes, fica aberta a palavra para os credores. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, não havendo interesse, nós passaremos à votação do plano. A votação será por voto verbal. O sim representa a aprovação do plano, o não representa a rejeição ao plano. As pessoas que estão habilitadas representando diversas pessoas, nós usaremos dentro de cada classe para que a mesma pessoa possa estar fazendo o voto sim para alguns dos que ela representa, ou não, ou se caso vote sim para todos ou não para todos, e aí nós leremos em seguida quem foi votado, quem foi representado no voto. Bom, eu vou trocar aqui o microfone, o Ricardo, que é da nossa equipe, vai estar indo com o microfone até os representantes dos credores ou os credores, conforme for sendo chamado, e pediríamos então que cada um faça o seu voto no microfone e que seja feito o registro em vídeo e áudio também da votação, por favor. Nós passaremos à votação da classe 1. Na classe 1, nós temos uma pessoa habilitada representando 4 trabalhadores. Quem representa e vota é David Diógenes Souza Machado. Nós
pedimos o senhor fará algum voto diferente ou todos os votos são ou sim ou não? Todos iguais. Todos iguais. Então, o habilitado David estará representando ele próprio, David Diógenes Souza Machado, Joecir Antônio Brustolin, Tomás Adrian de Souza Rafaim, Valcir Vaquim. Como vota? Sim. Perfeito. Passaremos agora à classe 2. Temos uma pessoa presente, que é o próprio credor, Aurimar José Turra. O Banco Sicobi estava habilitado, mas não enviou ninguém para representá-lo na Assembleia. Doutor Aurimar, o senhor vota sim ou não ao plano? Sim. Sim. Bom, passamos à classe 3. Na classe 3, nós temos o senhor Alcindo Rafaim, que representa, na classe 3, representa são 6 pessoas, mais ele próprio. O seu voto vai ser um só ou terão votos distintos? Um só. Um só. O senhor está representando o senhor próprio, o senhor Alencar, o senhor Altenir da Lastra, o senhor Antenor Maciel de Vargas, o senhor Antônio José Baggio, mais o seu Jucimar de Bastiani, o senhor Marcos Val, o senhor... Isso, nessa classe são esses. O senhor vota sim ou não? Sim. Na classe 3, nós temos representando o senhor Alencar José Krau, o advogado Otávio Chaves. Doutor Otávio, como o senhor vota? Sim ou não? Sim. Representando o próprio credor, o senhor Arno João Casagrande. O senhor vota sim ou não? Sim. Doutor Aurimar José Turra tem créditos que são na classe 3, sem garantia real. Sim. O senhor vota sim? O Banco Bradesco, por seu procurador devidamente habilitado, o senhor vota sim ou não? Não. O Banco do Brasil, representado pelo seu preposto? Não. O Banco Itaú, representado por seu procurador? Não. Na classe 3, o nosso secretário, Paulo Alceu Gregolin, representando o próprio crédito. Sim. O senhor Sônia Valtair da Silva Castanha, representado pelo advogado Otávio Chaves. Sim. O senhor Vilmar Rodrigues, representando o próprio credor. Sim. Passamos à classe 4. Na classe 4, AZ Transportes e Laminados, também o senhor Edson de Bastiani, a Fábrica de Cola Polezelo, JC Impregnadora e MRZ Laminados, todas representadas pelo senhor Alcindo Rafaim. O senhor vai fazer um voto uniforme ou será... Uniforme. O voto é sim ou não? Sim. Perfeito. Tem alguém das pessoas que estão na Assembleia que não foi chamada a votar e que está devidamente habilitado? Se tem, gostaria que se manifestasse. Bom, não tendo, então eu suspendo por alguns minutos o trabalho até que a gente possa concluir a apuração e divulgar o resultado. Todos os credores que fizerem qualquer tipo de ressalva, a gente vai consignar em ata, tá bom? Bom, nós vamos apresentar para vocês agora o resultado, então, da Assembleia. Na classe 1, dos presentes, 100% de aprovação. Esse voto foi por cabeça. Então, na classe 1 está aprovado o plano. Na classe 2, com garantia real, nós temos 100% de aprovação, tanto por cabeça quanto por valor. Então, ele também está aprovado. Na classe 3, nós temos 80% dos presentes aprovaram
o plano, e em valor 72,9, ou seja, cumulativamente também está aprovado. Na classe 4, 100% de aprovação, que é por cabeça. Tá? Então, se alguém quiser franquear alguma, consignar em ata alguma ressalva, a ata estará sendo lavrada aqui, e tão logo a gente conclua a ata com esses registros, a gente estará fazendo a leitura da ata. A senhora gostaria de fazer públicas as ressalvas ou direto na ata? Direto em ata. Então, por favor, pode se aproximar aqui e está passando para a pessoa que está fazendo a lavratura. Bom, nós passaremos então a leitura da ata. Se em seguida alguém entender que deve ser incluído, excluído ou alterado algum item, poderá se manifestar. Eu estarei passando o microfone para o Ricardo, que é o componente da nossa equipe. Então vamos dar prosseguimento à leitura da ata da Assembleia Geral de Credores. Aos 13 de dezembro de 2018, às 13 horas, por ordem do Dr. Carlos Gregório Bezerra Guerra, excelentíssimo juiz de direito da Vara Civil de Coronel Vivida, Paraná, proferida no processo de recuperação judicial número 2082, 56, 2017, 8, 160076, em que são recuperandas compensados Coronel Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 12.829.290/1000 contrário -60, OS Vanzin Indústria de Artefatos, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 13.620.506/1000 contrário -45. Conforme edital de convocação expedido pelo juízo, compareceram e se reuniram em Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, na rua Clevelândia, número 536, bairro São Luís, Coronel Vivida, Paraná, os credores das empresas acima citadas, que assinaram a lista de presença anexa, encerrada no momento do início dos trabalhos, a qual fica fazendo parte integrante desta ata. Na forma do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005, a presente Assembleia Geral de Credores é presidida por Christian Rodrigo Klein, nomeado administrador judicial no processo acima citado, que convocou um dos credores presentes para secretariar a ata, tendo sido nomeado o credor Paulo Alceu Gregolin, bem como compôs a mesa com os representantes da recuperanda. O presidente da Assembleia informou aos presentes que o ato está sendo gravado em áudio e vídeo. O presidente solicitou a dispensa da leitura do edital de convocação dos credores, tendo em vista que já foi lido na primeira convocação, que não houve objeções dos credores. Na forma do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, foi instalada a Assembleia, sem a necessidade de quórum mínimo. O presidente realizou a leitura da ordem do dia. A aprovação, rejeição ou modificação do plano da recuperação judicial apresentado pelos recuperandas, de acordo com o artigo 35, inciso 1, a linha A da Lei 11.101 de 2005. E B, o interesse ou não na constituição do Comitê dos Credores, de acordo com o artigo 35, inciso 1, a linha B da mesma lei. C, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores, de acordo com o artigo 35, inciso 1, a linha F da mesma lei. O presidente solicitou que eventuais protestos dos credores sejam feitos ao final, para evitar tumulto. Quanto à ordem do dia, o presidente sugeriu a inversão dos itens, para que primeiro os credores decidam sobre a criação do comitê de credores. Passada a votação para a constituição do comitê, a decisão dos credores foi para não criá-lo. Ato contínuo, deu a palavra às recuperandas para que apresentassem o plano de recuperação judicial, com proposta de pagamento aos credores trabalhistas, que é a classe 1, atendendo ao disposto no artigo 54.
dando-lhes prioridade para quitação em, no máximo, 12 meses contados da publicação da decisão de homologação da RJ, sem deságio relativo a esta classe. Quanto aos demais credores, classe 2, 3 e 4, o plano prevê o deságio de 50% e pagamento em 15 anos, a iniciar a partir de 12 meses após a publicação da decisão de homologação da RJ, com os limites em percentuais calculados sobre o faturamento da recuperanda, mediante correção pela TR, mais 2% ao ano, conforme apontado no plano. Após a apresentação do plano de recuperação judicial, foi aberto a palavra aos credores presentes para eventuais dúvidas acerca do plano, que permaneceram inertes. Na sequência, foi iniciada a votação nominal dos credores para deliberarem sobre a aprovação, rejeição ou abstenção do plano. Após a votação, o administrador judicial suspendeu a Assembleia por 5 minutos para apuração dos votos e conferência, cujo resultado foi projetado no telão, de acordo como está projetado ali. Portanto, o plano foi aprovado nos termos do artigo 45 da Lei 11.101, de 2005. O credor Banco do Brasil apresentou justificativa quanto ao voto negativo ao plano, sob os seguintes fundamentos. O Banco do Brasil discorda de qualquer tipo de inovação das dívidas e extinção das exigibilidades dos créditos perante os coobrigados, fiadores, avalistas, conforme previsto no artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. O Banco do Brasil discorda do deságio e condições de pagamento apresentadas e extinção das obrigações perante os coobrigados, fiadores, avalistas, com cumprimento integral do plano de recuperação judicial, reservando-se o direito de ajuizar a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei de Recuperação. A alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do artigo 142, inciso 1 da Lei 11.101 de 2005, sendo que o Banco do Brasil se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. Na contabilização das operações, incidirá IOF na forma da legislação vigente. Esses foram os fundamentos do Banco do Brasil. Por fim, o presidente solicitou a presença de 2 credores de cada classe para a assinatura da ata e foram encerrados os trabalhos. Foi realizada a leitura da ata, que foi aprovada por todos os presentes e que segue assinada na forma prevista da lei. Nós passaremos agora, como já foi na primeira convocação, a colher as assinaturas de 2 pessoas por classe, mais os representantes da empresa, mais o administrador judicial. Então, alguém tem algum adendo, alteração, exclusão de algum texto para que a gente possa fazer isso na ata, ou está de acordo? Todos estão... Eu tenho uma justificativa no voto do banco, não sei se é consignada, que eu vou apresentar para... O senhor que decide, doutor. Se o senhor quiser que consigna em ata... Então, vai apresentar a justificativa... O senhor pode apresentar agora. Sim. Por escrito, o senhor prefere em separado? Separado. Perfeito. Alguma outra inclusão, alteração? Bom, então, só está sendo feita a alteração de um sobrenome que tinha sido digitado errado, e a gente já vai estar solicitando para que compareçam aqui na mesa para assinar a ata final. Nesse momento, o administrador judicial, Christian Rodrigo Klein, vai estar fazendo a assinatura da ata. Também vão assinar agora Dr. Zílio, advogado da Recuperanda, Dr. Pedro,
secretário Paulo também vai estar procedendo com a assinatura da ata. Chamar aqui na frente agora o representante da classe 1, o David Machado. Pode rubricar. Representante da classe 2, doutor Aurimar José Turra, por favor. Representante da classe 3, o Alencar Krau, através do preposto Otávio Chaves. Também representante da classe 3, Banco do Brasil, a doutora Chayana. Doutora, como houve já a questão da habilitação dele e representando a senhora também como advogada, eu pediria se os dois pudessem assinar para que não fique nenhum tipo de dúvida. Foi assim na primeira convocação.
Chamo agora o representante da classe 4, o Alcindo, pela Z Transportes. E o Alcindo também vai assinar por Edson De Bastiani, IC Limitado. Gostaria de chamar o David, novamente, representando o Joecir Brustolin. Bom, eu agradeço a presença de todos, credores, advogados, assessores, os membros da nossa equipe, e declaro encerrada a Assembleia Geral de Credores da Compensados Coronel Vivida. Boa tarde a todos.